Olá, olá, salve, salve, salve! Estamos chegando com mais um A Bíblia e o Jornal. Tenho certeza que tem abençoado muito a sua vida, essa apresentação nossa aqui no nosso canal no YouTube, tá bom? E por falar nisso, eu quero dar esse aviso muito importante, pedir para que você se inscreva lá no nosso canal, o canal Sérgio S. Bento. E depois deixe lá também, se possível, o seu comentário e ative o sininho, que vai avisar sobre os conteúdos novos, tá? Dê o seu like e não esqueça de compartilhar, ok? Porque o que foi bom para você provavelmente deve ser bom também para muitas outras pessoas. O nosso papo de hoje, esse programa nosso de hoje sobre a Bíblia e o jornal, vai ser dividido em duas partes. Hoje, a primeira parte, porque se eu fosse fazer uma parte só, ia ficar muito extenso, longo e não ficaria legal. E também, pressionado pelo tempo, a gente ia fazer muitos cortes e ia ser um prejuízo nada legal. Eu acredito que em duas partes eu vou poder ficar mais tranquilo para desenvolver o assunto como eu gostaria. O assunto merece que que a abordagem seja um pouco mais tranquila, de maneira mais didática, tá bom? Então, vamos lá hoje. Eu quero falar para você sobre a Bíblia e o jornal, um assunto muito interessante. Vamos lá. Numa solenidade de entrega do primeiro Prêmio Marechal Rondon de Comunicação no dia 14 de setembro de 21, né? Ou seja, um mês e meio, 2 meses atrás, o presidente Bolsonaro disse, abre aspas, para ele, fake news faz parte da nossa vida. Quem nunca contou uma mentirinha para a namorada? Se não contasse, a noite não ia acabar bem. Fecha aspas aqui da fala do presidente Bolsonaro. Gente, um dos maiores problemas do nosso mundo de hoje, principalmente aí para quem navega na internet, é a chamada fake news. Há muita informação mentirosa, muita mesmo, e piorando, hein? E eu até te pergunto, você já foi vítima de fake news? Eu ainda não, por enquanto, né? Há fake news sobre quase tudo e principalmente, lógico, sobre Jesus. Há muita gente contando mentira em nome de Jesus. É mentira em nome de Jesus. Vocês sabem que a gente vive na era da pós-verdade. Talvez isso aí explique um pouco o que está acontecendo no nosso mundo, não é? O apóstolo Paulo vai dizer lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, que o anticristo fará prodígios de mentira. Prodígios de mentira. Ah, meu Deus do céu. É a cara, né? É a cara desse mundo. E uma observaçãozinha aqui. Não é a internet que produz as mentiras, porque o pessoal pode pensar que é a internet que produz as mentiras. Não, ela apenas veicula as mentiras. Quem produz as mentiras são as pessoas que frequentam as redes sociais. O problema são as pessoas. Geralmente, quase sempre, é as pessoas o problema, tá bom? Veja só, no século I não havia internet, né? No tempo de Jesus. Mas havia muita fake news. No século I, o meio de ficar sabendo dos acontecimentos era através de contadores de história. E muitos deles mentiam, e mentiam pra caramba. E no caso de Jesus, Jesus não ficou imune às fake news, a esses contadores de história com as suas mentiras. Estava circulando informações distorcidas sobre os acontecimentos relacionados à pessoa de Jesus. E isso era muito grave, prejudicava muito o início do movimento de Jesus.
a pregação do evangelho, as pessoas que queriam segui-lo. Então, era algo que era perigoso, estava fazendo um estrago muito grande. Agora você veja bem, hoje eu quero falar aqui sobre Teófilo, um homem de certa posição social, que Lucas chama de excelentíssimo Teófilo, o título que é usado para senadores e cavaleiros, que estava começando a seguir Jesus, né? Mas que parece que ele estava tendo alguma dúvida sobre os fatos, os acontecimentos a respeito da pessoa de Jesus. Como eu disse, havia muita fake news sobre a pessoa de Jesus. E Teófilo está começando a seguir o evangelho, começando a conhecer Jesus. E ele ficou esperto com isso daí, começou a desconfiar, começou a ter dúvida do que ele estava recebendo de informação sobre a pessoa de Jesus. Então, o contexto era de fake news. Então, Teófilo quer saber de Lucas se foi mesmo assim, como ele havia sido instruído inicialmente, né, que se deu os acontecimentos a respeito da pessoa de Jesus. Se era exageros ou não, se era fake news ou não. Pois bem, Lucas quer deixar Teófilo seu patrocinador, porque o evangelho de Lucas, e não só Lucas, Lucas vai escrever Atos também, né? O patrocinador era Teófilo. E Teófilo estava bancando tudo isso que Lucas vai fazer, essa obra. Então, Lucas quer deixar Teófilo bem informado sobre os acontecimentos relacionados a Jesus. E ele espera que isso que ele vai escrever, vai falar sobre a pessoa de Jesus e tudo que aconteceu com ele, dê segurança para Teófilo. Para isso, Lucas pretende fazer uma exposição, então, bem organizada dos acontecimentos sobre a vida de Jesus. E o seu relato sobre Jesus a Teófilo será conhecido como o Evangelho de Lucas, tá ok? Uma observaçãozinha aqui, não devemos nos esquecer que se essas informações que Lucas quer dar por escrito para Teófilo, que é o Evangelho de Lucas que nós temos na nossa Bíblia, é sobre o maior acontecimento da história humana. Se trata daquele que rachou a história, que dividiu a história, e é de suma importância para todos os homens, absolutamente todos os homens, não é só para Teófilo. Teófilo está começando a conhecer o Evangelho tudo e se interessou muito por causa disso, é uma coisa pessoal, mas isso que Lucas vai escrever para Teófilo, que é o seu Evangelho, que a gente tem na Bíblia, é importante para todos os homens, para todos nós. Tem a ver com terra, céu, tem a ver com a história humana, tem a ver com a eternidade, pois trata-se de Jesus Cristo, o Cristo eterno. O assunto é o mais importante da terra, tá bom? E aí você me pergunta, poxa, algo tão grandioso assim, uma tarefa extraordinária para Lucas, de um lado para escrever essa obra que vai ajudar a esclarecer a Teófilo, que está começando ali dar os primeiros passos no Evangelho. Como que Lucas vai fazer isso? A chave para a gente entender, que vai ajudar muito a Teófilo e que ajuda muito a todos nós, é a introdução do Evangelho de Lucas. Na introdução do Evangelho de Lucas, ele vai dizer que é o seu evangelho, ele vai dizer para Teófilo, para confirmar tudo o que aconteceu com Jesus, é o alicerce sobre o qual ele vai construir a narrativa de Jesus. O desenvolvimento do Evangelho de Lucas inteirinho tem a ver com esses primeiros 4 versos iniciais. Você entendeu? Então, na introdução, ele conta o modo como ele construiu sua narrativa a respeito da pessoa de Jesus. E isso é o fundamento para toda a narrativa que vai vir no seu evangelho.
Então, o que Lucas diz na introdução tem como objetivo de fortalecer a confiança de Teófilo no relato que ele vai fazer a respeito dos fatos relacionados à pessoa de Jesus. Ao fazer isso, Lucas quer deixar claro para Teófilo, seu receptor, patrocinador, que ele pode confiar no relato sobre Jesus, que é algo sólido. Então, o que serviu para Teófilo serve para todos nós hoje também, tá bom? O que deu segurança para Teófilo tem que dar também para nós hoje segurança. Então, a gente não deve ter dúvidas do relato de Lucas sobre os acontecimentos com a pessoa de Jesus, que está aí no Evangelho de Lucas, que você tem na sua Bíblia, tá ok? Então, veja bem, Lucas vai dizer 3 coisas na introdução aqui do seu Evangelho, nesse sentido, sobre os acontecimentos relacionados à pessoa de Jesus. E essas 3 coisas que ele vai dizer é a base, é o fundamento, onde ele vai construir a narrativa sobre o que aconteceu com Jesus. Tá bom? Então eu vou ler aqui agora a introdução do Evangelho de Lucas, esses primeiros 4 versos do capítulo 1. Tá bom? Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Igualmente a mim, Lucas falando dele, pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza da verdade em que foste instruído. Eu vou escrever algo aqui, vai se chamar o Evangelho de Lucas, né? Então fique sabendo. Isso não vai deixar você mais com dúvida, vai te dar segurança para você. Lucas vai dizer 3 coisas fundamentais nessa introdução aqui, que é a chave que abre tudo para a gente, que dá segurança para a gente ler toda a narrativa de Lucas sobre Jesus. E também, lógico, para Teófilo, que ele queria tanto saber sobre Jesus, e Lucas vai escrever. Mas essa introduçãozinha é a chave, é o fundamento, é a base que a gente precisa entender e que vai nos ajudar a ficar tranquilo quando a gente lê os relatos sobre a vida de Jesus. No caso, no Evangelho de Lucas aqui, tá bom? A primeira coisa que Lucas vai dizer para Teófilo é o seguinte, que muita gente antes dele escreveu sobre Jesus. Logo no início do verso 1, ele diz, visto que muitos houve que empreender uma narração coordenada dos fatos. Muitos. E nesse sentido, Lucas está falando sobre já o Evangelho de Marcos, que já tinha sido escrito, cartas de Paulo, o autor também, a carta aos Hebreus já tinha sido escrito. É desses escritos que Lucas está falando, e não dos chamados evangelhos apócrifos, que vieram bem depois, no 2º século em diante. E sobre os evangelhos apócrifos, veja bem, eu quero dizer o seguinte, a falta de informação dos evangelistas, dos 4 evangelhos sobre a infância de Jesus, foi que deu motivo para essa especulação toda sobre a infância de Jesus. E aí criaram-se os evangelhos apócrifos sobre a infância de Jesus. É uma paulada de evangelhos sobre a infância de Jesus. Lucas e Mateus falam da infância de Jesus, mas muito pouco, tá bom? E nesses evangelhos apócrifos, o menino Jesus desses evangelhos é briguento, birrento, tem pavio curto, é super poderoso, afinal, ele amaldiçoa lá um menino que fica completamente cego, e um outro morre, e ele faz as pessoas ficarem cegas, e amaldiçoa o seu professor, e tem mais, ele faz também lá alguns milagres, cura um amigo e faz uma madeira crescer, uma madeira para o seu pai. O pai dele era serralheiro. Tó, pai,
Está faltando madeira? Eu faço ela esticar, ficar grande, enorme. Olha aí, o Senhor tem muita madeira para usar, tá bom? Então você veja bem, meu querido, esses evangelhos apócrifos, quando você lê esses evangelhos apócrifos, se você tiver oportunidade de lê-los, faça isso. E depois você lê os 4 evangelhos, meu Deus do céu, dá vergonha, não acrescenta nada, é um infantilismo, tá bom? Você acha aí na internet, pode procurar aí e dar uma lida para você ver. Não acrescenta nada, nada mesmo. E eu acho incrível que tem gente que ainda perde tempo e fica com medo, assustada. Eu lembro que quando logo saiu a divulgação desses evangelhos e as histórias sobre esses evangelhos, e que era outra verdade sobre Jesus, nossa, o que tem de gente que ficou com medo e preocupada, e agora, meu Deus, o que a gente vai fazer? Pelo amor de Deus, gente, dá licença, vá. E como eu disse para você, a própria introdução do Evangelho de Lucas é para isso, para dar segurança para a gente sobre as narrativas que ele vai fazer sobre a pessoa de Jesus, tá bom? Sem medo, sem paranoia. E mais, tem aí até o filme chamado O Jovem Messias, se eu não me engano, que é sobre esses evangelhos apócrifos aí, sobre a infância de Jesus. Mas, largando isso para lá, vamos continuar aqui. Sobre histórias de Jesus contada por outros, além dos 4 evangelhos. Tem. Por exemplo, se de um lado os evangelhos apócrifos não acrescentam nada aos 4 evangelhos, quase nada de verdade. Por outro lado, a gente tem muita informação verdadeira sobre Jesus que não estão nos 4 evangelhos. Como assim? Pensa um pouquinho comigo aqui. Jesus tinha 2 grupos de discípulos. Os 12, que era aquele grupo mais íntimo, que ele chamou logo no início do seu ministério. Lembra disso? Todo mundo quase sabe o nome de quase todos eles. E temos um outro grupo. Esse segundo grupo chamado o grupo dos 70, de Lucas 10. Lembra? Ele chamou 70, orientou, ungiu eles, abençoou e mandou eles ir pregar o evangelho, expulsar demônio, anunciar o evangelho de Jesus, do reino de Deus. Então a gente tem 2 grupos. E ainda tem, além desse segundo grupo, tem mais pessoas que estiveram muito próximas, acompanhou Jesus, mulheres e muitas outras pessoas que viram muita coisa, ouviram muita coisa. E a gente não tem nada dessas pessoas. Por exemplo, do grupo dos 12, nós só temos escrito de 4. Pedro, João, Tiago, Mateus e até, me parece que sim, Judas. Ou seja, 5. Que estariam mais próximos aí. E nós temos também aí a falta de 8. Ou, se acrescentar Judas, 7 no caso. E nós temos também o grupo dos 70, como eu disse para você, que nós não temos nada deles escrito. Gente, todas essas pessoas andaram com Jesus, tiveram participação direta na missão de Jesus, foram testemunhas oculares do que Jesus fez e ensinou. E eu imagino que todos eles saíram por aquele mundo contando essas histórias sobre Jesus, e que muito disso não estão em nenhum dos 4 evangelhos, nem cartas, nem nada, tá bom? Pense quanta coisa que aconteceu com Jesus, e que ele disse, que fez, e que nós não sabemos porque não estão nos 4 evangelhos e em nenhum outro lugar. E aí, isso significa que nem tudo o que Jesus fez e disse, a gente tem escrito. Por exemplo, os 4 evangelistas nunca tiveram mesmo a intenção de escrever tudo sobre a pessoa de Jesus. Quando você vai terminar o Evangelho de João, lá no capítulo 21, do verso 25, ele diz: Jesus fez muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. É verdade. Experimenta aí escrever um diário de uma semana sobre os acontecimentos da sua vida e você vai ver o que vai acontecer. Vai dar um calhamaço. Não é fácil. Outra coisa é sobre o testemunho de Jesus fora dos 4 evangelhos.
Aí eu falo de escritos mesmo. A gente tem, fora dos 4 evangelhos, e fora também das cartas lá de Paulo e dos apóstolos que escreveram, a gente tem, fora tudo isso, essas pessoas mais íntimas de Jesus, a gente tem escritos sobre Jesus? Sim, a gente tem. Por exemplo, historiadores romanos falaram sobre Jesus, mas de forma muito breve, no caso aí, pequenas citações. Nós temos Tácito, né, um historiador romano, Plínio, o jovem, e Seutônio. E temos também Flávio Joséfo, um historiador judeu, quase contemporâneo de Jesus, que também escreveu algo sobre Jesus. Temos um outro, Filon, de Alexandria, contemporâneo de Jesus, esse não disse nada sobre Jesus. E temos os pais da igreja, do 2º, 3º e 4º século, que disseram muita coisa de Jesus, porque ele conhecia alguém que foi discípulo dos discípulos de Jesus, enfim. Estiveram próximos dos discípulos e quase contemporâneos de Jesus, tá bom? Estes historiadores romanos provavelmente tiveram contato direto ou indireto com os cristãos que estavam espalhados pelas províncias do Império Romano. Eles não tiveram contato direto com a pessoa de Jesus. A gente sabe lá de Pilatos, de Herodes, né? Esses sim, mas eles não escreveram nada sobre Jesus. E os seus escritos são do início do século II, portanto não tiveram encontro com Jesus, né? E o detalhe aí, veja que esses historiadores romanos não eram seguidores de Jesus, mas falaram sobre Jesus, dão testemunho de que a pessoa de Jesus é histórica, realmente ela existiu, tá bom? Sobre a fama de Jesus, gente, tem muita gente no meio do povo de Deus que pensa que Jesus era uma pessoa famosa e todo aquele mundo conhecia e sabia de Jesus. Não é assim. Jesus era de Nazaré, onde ele foi criado, né? E como vocês sabem, Nazaré não existia praticamente nem para Roma, nem para ali dentro da própria Israel, era muito pouco conhecido. O grupo dos 12 e dos 70 e todos os outros que andaram com ele, era composto de a maioria esmagadora de gente muito simples. Pessoas das suas devidas localidades, que não viajava, não saía para aquele mundo nem nada, e algumas vezes em Jerusalém. Tá? E o ministério de Jesus, na sua maior parte, foi realizado fora do grande centro religioso que era Jerusalém, dentro da terra de Israel. E para pouca gente assim de classe alta, a nível classe A e B, era mais para o povão, para a gente simples. Então a fama de Jesus, que os próprios evangelhos alguma vez dizem, e a fama de Jesus corria por aquela região, é sempre muito restrita, tá bom? Ao seu mundo, às suas áreas de atuação. Outra coisa sobre as testemunhas oculares, se estavam vivas quando os evangelhos foram escritos. Sim, enquanto os evangelhos foram escritos, a maioria das pessoas que testemunharam, que viram o que Jesus fez, ensinou, ainda estavam vivas. E elas podiam ser consultadas por esses que escreveram os evangelhos, no caso aqui, principalmente Lucas. Lucas, por exemplo, ele escreve o seu evangelho 40 anos depois da ressurreição de Jesus, de tudo que aconteceu com Jesus. Ou seja, lá pelo ano 70, dos fatos que ocorreu com Jesus. E muitas das testemunhas oculares estavam lá e podia ser consultada, e Lucas consultou muitas delas, tá bom? Sobre Jesus ser mito, que as pessoas ficam pensando, que tem aí muito escrito sobre isso, né? Um monte de bobagem. Veja que Lucas diz que o que os outros escreveram sobre Jesus antes dele, quando você dá uma olhada aí no verso 1, ele diz assim, fatos que entre nós se realizaram. O que isso significa? Ora, que os relatos sobre Jesus não se trata de fábulas, de filosofia, de mitos, de ideias, pois são fatos, Lucas diz, que entre nós se realizaram.
Eles todos tinham conhecimento e sabiam disso. E estava fresco ali na memória de todo mundo. Todo mundo sabia. O zum sobre a pessoa de Jesus, o que ele fez, o que ele ensinou, o que aconteceu, os milagres e tudo, era notícia corrente, era história corrente. Havia apenas aqueles que distorciam os fatos, né? As fake news, tá bom? Agora veja bem, teria que ser realmente o maior gênio do mundo para escrever uma história como essa de Jesus e conseguir manter tanta gente enganada por tanto tempo, por milênios. Você entendeu? Teria que ser gênios para escrever algo assim e manter uma história dessa tão viva, tão real, tão cativante, tão fantástica, que deixa a gente apaixonado por essa história, tá bom? Veja que o ator principal é um jovem desconhecido daquele mundo. E os que andaram com ele também era gente muito simples, também desconhecida e muitos ignorantes, sem saber ler e escrever. E os que escreveram sobre ele também era gente muito simples. Algo assim só pode ser verdade mesmo, só pode ser verdade mesmo, tá bom? Tem uma passagem muito linda lá em 1 Coríntios, capítulo 1, do verso 18 ao 25, que se você ler, você vai ver só que bênção, que coisa maravilhosa que é o Evangelho. É uma loucura de Deus neste mundo, tá bom? Eu quero parar por aqui nessa primeira parte, virar a segunda parte. E nessa primeira parte aqui eu procurei responder um dos pontos que Lucas vai falar. Lucas vai falar sobre 3 coisas para Teófilo na introdução do seu evangelho, sobre os acontecimentos relacionados à pessoa de Jesus. E a primeira coisa que eu disse foi que Lucas diz que muita gente antes dele, antes de Lucas, já havia escrito sobre Jesus. Está aí no verso 1. E a gente falou então sobre os evangelhos apócrifos, sobre as histórias de Jesus contada por outros, além dos 4 evangelhos, né? Falamos também sobre o testemunho de Jesus fora dos 4 evangelhos. Historiadores romanos falaram, escreveram coisinhas pequenas, mas falaram sobre Jesus. Sobre a fama de Jesus, que era algo, na verdade, restrito ao seu mundo, àquela região, e sobre as testemunhas oculares estarem vivas quando Lucas escreveu o seu evangelho. Então essas pessoas podiam ser consultadas. E Jesus não é mito, porque Lucas diz, olha, é fato que se realizou. Todo mundo aqui está falando sobre isso, tá bom? Então, eu quero terminar aqui e a gente vem logo mais para falar a segunda parte, tá ok? Tchau, tchau.